Olá, meu amigo, minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui a esse canal. Pessoal, nós sempre falamos aqui, damos uma informação muito importante de como você pode manter o seu benefício. Agora, existem situações que realmente fica muito difícil. Por exemplo, aquele segurado que já marcou perícia no INSS, está precisando de um pedido, por exemplo, de um auxílio-doença, que sofreu um acidente de qualquer natureza e está temporariamente sem condições de exercer as suas atividades. Nós já explicamos a importância de você estar, por exemplo, com uma documentação toda atualizada para ser apresentada no INSS, os recursos que você tem direito no INSS. Agora veja bem, os processos geralmente que saem administrativos do INSS saem com uma recusa muito grande. Por quê? Porque não mudam a decisão no caso que foram das perícias médicas. Existe o que nós falamos que é o corporativismo, né? Aquela pessoa que vai jogar o seu recurso, ele é amigo do perito, ele trabalha na mesma agência e ele não vai se indispor, por exemplo, com um colega de trabalho por um segurado que apareceu lá uma vez na vida. Então, o que acontece? O segurado ele tem como opção de recorrer à justiça. Aí nós já falamos aqui como funciona um processo judicial, que pode demorar de 18 a 24 meses, mas nesse caso também vai ser obrigado a se comprovar dentro da justiça a incapacidade, se ela é temporária ou se ela é permanente. Agora, com relação também, nós já temos vários vídeos aqui no canal falando sobre reabilitação profissional. Essa reabilitação profissional, ela pode ser pedida, mas a decisão de encaminhamento sempre cabe aos peritos. Nesse caso, aos peritos do INSS, como também aos peritos judiciais. E nós estamos percebendo de um tempo para cá um acontecimento que está sendo utilizado pela Justiça e pode ser sim um benefício para esses segurados que recorreram judicialmente por uma decisão que fere os direitos no INSS. Muitos peritos judiciais estão vinculando a concessão do benefício de incapacidade temporária ou permanente com a aceitação desse segurado que ingressou com ação judicial, que ele passe pelo programa de reabilitação profissional do INSS. Então está sendo vinculado essa possibilidade, por exemplo, de você não ter o seu benefício negado na justiça. Nós já falamos, o programa de reabilitação profissional, ele é obrigatório, você não tem a opção de dizer sim ou não, no INSS, como também na justiça. Porque se você chegar para um perito judicial e falar eu não quero participar do programa de reabilitação, demonstra que você não quer ser curado, que você não deseja retornar ao mercado de trabalho. Isso pode ter uma visão muito negativa com relação a você. E a justiça anda negando muitos processos, viu, pessoal? Nós sempre falamos aqui que qualquer coisa, se o INSS negar, entra na justiça. Eu já cansei de ver aqui nos comentários do canal muita gente falando isso. Entra na justiça que você ganha. Quem falou que é garantido ganhar um processo na justiça? Vocês se lembram que o INSS ele também tem recursos. Mesmo, por exemplo, que esse segurado ele ganhe na justiça, nós já falamos aqui, se o INSS entrar com um recurso da decisão do juiz, esse processo pode se estender por mais 3 anos. E as condições que geralmente esses segurados estão, que não pode trabalhar enquanto está correndo o processo judicial, se não tiver alguém para ajudar a sustentar a casa, pagar as contas, colocar comida na mesa, é uma situação muito difícil e desesperadora. Então não tem o porquê não aceitar. No caso, se você está com processo na justiça e esse perito judicial ele vincular para você, ele fala, tudo bem, você tem direito ao benefício de incapacidade, mas você vai passar pelo programa de reabilitação profissional. Agradeça esse perito, sabe por quê? Porque é uma maneira de você não ter o seu processo negado, você vai passar a receber do INSS durante todo esse período de reabilitação. Existem casos, por exemplo, que a reabilitação profissional acontece em 2 meses, mas existem casos que pode demorar 2 anos ou até mais. O INSS vai lhe oferecer cursos, tá? Dependendo a sua lesão, dependendo a sua incapacidade, você também tem a chance, por exemplo, de ser retornado da própria reabilitação profissional a informação dentro do seu processo judicial que a sua lesão é permanente e a própria justiça lhe aposentar por invalidez. O importante é que, quanto durar esse processo de reabilitação profissional, você não pode ficar sem receber o seu benefício e o INSS não pode fazer nada. Então, as principais dúvidas são, por exemplo, o segurado ele pode ser encaminhado para reabilitação profissional de 2 maneiras, ou administrativamente, que seria no INSS, ou judicialmente. O que acontece quando a justiça encaminha esse processo, por exemplo,
Para a reabilitação profissional, como fica? Significa que a perícia médica, ela constatou, por exemplo, uma incapacidade laborativa em você, porque senão eles não te colocariam para um processo de reabilitação profissional. Agora, segundo a Lei 8.213/91, o processo de reabilitação profissional, muitas vezes ele é utilizado, como nós estamos falando judicialmente, esse perito judicial ele encaminhar para o processo, ele está simplesmente tentando anular uma decisão ou arrastar ainda por um tempo maior a decisão, por exemplo, de lhe conceder o benefício. Seria uma maneira de falar, pô, a justiça não aceita tudo contra o INSS. Ela tenta sim fazer algo com relação a esse segurado para que ele retorne ao mercado de trabalho. É mais ou menos esse recado, porque a partir do momento que esse perito judicial ele lhe encaminhar para a reabilitação profissional, é porque ele reconheceu a incapacidade, tanto faz que ela seja temporária ou que ela seja permanente. Aposentado por invalidez pode passar, como nós já falamos, para o processo de reabilitação profissional. É um absurdo, porque se já é aposentado por invalidez, é porque não pode mais exercer a sua função e nenhum outro tipo de função. Mas as leis sabem como é que é, né? Elas são muito bonitas no papel, mas na prática, e o processo de reabilitação do INSS, como nós já falamos, está sofrendo com falta de funcionário, falta de recursos, muitos encaminhamentos para o processo de reabilitação. Existem cidades que estão cheias de segurados que estão aguardando reabilitação profissional, e no caso, para que ela aconteça, todos esses segurados vão ter que ser encaminhados para outros lugares, muitas vezes de um estado para outro, para passar por um processo de reabilitação. E o INSS tem que arcar com todos os custos. Você não vai gastar dinheiro com moradia, com alimentação, com transporte. Caso você precise de uma prótese, de uma órtese, o curso que você vai fazer, todo custeado pelo INSS. E outra, lembrando, no final o INSS vai emitir um certificado indicando para você e para as empresas, no caso, a sua capacidade profissional. Vai estar especificado nesse laudo que você foi reabilitado e que você tem condições sim de exercer uma profissão tranquilamente. Agora, mas eu estou desempregado, como é que faz? Vou conseguir emprego com esse laudo? Você pode ser encaminhado, nós já falamos em outros vídeos, por exemplo, para as empresas que têm parceria com o INSS. É claro que no mercado privado, o dono da empresa, o patrão, ele tem algumas restrições em contratar, por exemplo, um reabilitado, uma pessoa com deficiência. Mas isso existe a lei e ele é obrigado a ter cotas dentro da empresa. Então essas empresas parceiras do INSS, elas são exatamente para receber os PCDs, que são pessoas com deficiência, e os reabilitados. Nós já falamos, pode ser que você fique na empresa, você tem estabilidade de 12 meses num caso como esse. Depois disso a empresa pode te mandar embora. Mas se você é um bom funcionário, desempenha um bom papel, se adequou aquela nova profissão de uma maneira produtiva, tem um bom ambiente de trabalho, você pode se estabilizar dentro da empresa, se efetivar e continuar trabalhando, tá? Será judicial a sentença no encaminhamento da reabilitação profissional quando o segurado passar pela perícia médica e houver a elegibilidade que irá concluir se esse segurado ele tem condições sim de passar ou não pela reabilitação profissional. É claro que chegando uma pessoa, por exemplo, com uma doença grave, uma lesão grave, que não tenha condições de ser reabilitada, o perito judicial não vai fazer esse encaminhamento para a reabilitação profissional. Provavelmente vai conceder o benefício num caso gravíssimo como esse, que está explícito que não tem condições nem de exercer a sua função, nenhuma outra função. Esse perito, é claro que ele vai determinar, vai encaminhar para o juiz a sugestão de aposentadoria por invalidez. Então existe essa possibilidade, tanto de você que está pedindo o auxílio doença, como nós já falamos, por falta de conhecimento, mas a sua lesão, ela não tem recuperação, ela é um nível grave, você pode sair da justiça aposentado por invalidez, como também do próprio programa de reabilitação profissional. O importante é que você vai ter o seu benefício concedido durante todo esse período e não vai precisar, por exemplo, ficar se humilhando, passando aí por necessidades, por ajuda de amigo, de família. Nós sabemos que as pessoas, os amigos, as famílias ajudam, mas essas pessoas também têm as suas responsabilidades, não podem ficar arcando indefinidamente com um problema de uma outra pessoa. Isso é justo e nós temos que ter essa consciência. Porque nós sempre lembramos, alguns minutos assistindo um vídeo aqui no canal podem lhe poupar um tempo muito grande, meses perdidos
lá no INSS, tendo que perder dias, semanas, tentando resolver um problema no INSS, você não sabe qual caminho tomar. Os nossos vídeos e os nossos trabalhos aqui são exatamente para isso, para ilustrar para você, para mostrar para você o que você deve fazer em diversos problemas que são sim possíveis de serem resolvidos no INSS. Então é isso, meu amigo, minha amiga, você que está chegando aqui pela primeira vez, gostou do nosso conteúdo, não deixe de dar um like aqui no vídeo, aproveite todos os conteúdos já postados no canal, eu tenho certeza que vão lhe ajudar demais, porque já ajudaram muita gente aqui a solucionar aquele probleminha que tirava o sono. Então aproveite, não deixe de se inscrever também e ativar o sininho de notificação para você ser beneficiário, porque todos os novos conteúdos e atualizações que nós vamos postar aqui no canal, você vai recebê-los em primeira mão. E pode ser aquela informação, aquela dica que você está precisando para resolver esse problema que está te tirando o sono. Meu amigo, minha amiga que estão sempre aqui comigo, desde o início, apoiando o canal, interagindo, meu muito obrigado, que Deus nos abençoe esse resto de semana, que a nossa vida possa sim ser de paz, tranquilidade e harmonia e muita saúde para as nossas famílias. Um forte abraço a todos e até os próximos vídeos.